Vem teu filho babaca falar merda, dando discurso nacionalista, que eu sei que você não é a favor disso. Dê-lhe um esporro, cara. Mandei um áudio pra ele de arrombar. E disse pra ele, a próxima que tu fizer, eu gravo um vídeo e te arrebento. Falei pro Eduardo, vai pro meio de um cacete, pô. O cara tá sendo contra você, essa fogueira de merda de vaidade. Mas dá parabéns ao Flávio, tá? Foi certinho, é isso aí. Vou dar parabéns a ele também. Vambora. A faca e o queijo está contigo. Deus está contigo, compadre. Eles estão ferrados. Se não começar votando anistia, não tem negociação sobre tarifa. Não adianta um ou outro governador querer ir para os Estados Unidos, ir para a embaixada, para não sei onde quer que ele vá, tentar sensibilizar, não vai conseguir, da minha parte. É por aí, pô. Agora, eu não posso também expor como você quer que eu me exponha, que daí não resolve nada. Me desculpa, discordo de você. Você não vai xingar STF, você não vai esculhambar Alexandre de Moraes, mas você pode se colocar sim e deve. Olha, minha gente, a questão da tarifa de Donald Trump não tem a ver com economia, tem a ver com liberdade e justiça. Pô, fiquei muito feliz com o Trump, muita gratidão a ele. Me orienta uma nota pequena da tua parte que eu possa fazer aqui, botar nas minhas mídias, para chegar a vocês de volta aí. Obrigado aí. Você podia até defender o Tarcísio, legal. Agora, você batendo o teu filho, que está fazendo um trabalho junto a autoridades, falando com os principais assessores de Donald Trump, conseguindo produzir isso tudo aí. Grave um vídeo, presidente. Seu povo, a sua bolha, precisa ter algo para se defender e te defender. Grave um vídeo. Mostra essa questão, a tarifa de Donald Trump, ele está denunciando o que Alexandre... Cite, você não tem que ter medo de Alexandre de Moraes. Você não tem que ter medo de Alexandre de Moraes, aí diz o pastor Silas Malafaia ao ex-presidente Jair Bolsonaro, os áudios aí na íntegra, inclusive com os palavrões aí que eles acabaram falando. Vamos lá então, uma avaliação de cada um, deputado Rossetto, a sua análise. Eu acho que o padrão da linguagem, da relação e da ilegalidade, nós temos que lembrar que o Bolsonaro está proibido de se relacionar com redes sociais, e o que nós escutamos ali é uma trama para obstruir o processo judiciário. Isso é absolutamente ilegal. Imaginar que essa turma teve no Palácio do Planalto um tempo atrás. Esse é o padrão de quem estava lá. Nunca foi verdadeiramente pelo Brasil, viu, gente? Nunca foi. A velocidade com que essa turma trocou a bandeira do Brasil pela bandeira da americana é impressionante. O sujeito usa a sua relação política que tem com o Trump para prejudicar o Brasil, para conseguir se livrar do seu crime. É simples assim. É assustador. Eu acho que é verdadeiramente assustador esse padrão de relação contra o nosso país, de crime reiterados. Por isso, Wilson, que eu acho que a serenidade nesse momento faz bem. Simplificar as coisas, assegurar, permitir todo o direito de defesa, como sempre foi permitido nesse processo, o devido processo legal. E aqueles que têm responsabilidade com o Brasil, com as nossas instituições, com a justiça, com a democracia, tem que permitir que a justiça seja feita. Chega. Que os criminosos sejam condenados. Chega de pedir anistia para quem não merece, quem prejudica o país. Chega quem ameaça o nosso poder judiciário, quem tenta desconstituir, quem tentou impedir que o povo brasileiro soberanamente escolhesse os seus dirigentes, quem envergonhou o Brasil nacionalmente, quem trabalha contra o país de forma escandalosa e criminosa. Chega contra a economia gaúcha, contra a economia brasileira. Isso é o Lula, Pelo amor de Deus. É o Lula e o Leite. Respeite o Brasil. Não, é o Lula e o Leite que não trabalham. Tem um sujeito chamado Bolsonaro que diz que está articulando com o Trump contra o Brasil para pressionar o Congresso Judiciário. É o filho dele. Pelo amor de Deus, respeite o país. Pelo amor de Deus, chega. Tem um limite à fantasia. Respeite os fatos e respeite a bandeira. Esses personagens que estão aí rapidamente trocaram a bandeira do Brasil pela bandeira americana. É isso que nós temos que combater. Respeite os fatos. Chega de fantasia. Respeite o nosso povo, o nosso país. É isso que a Suprema Corte Brasileira está defendendo. É isso que está em discussão. E quem tem compromisso com esse país tem que defender isso.
e não defender criminoso, criar confusão, desrespeitar as nossas instituições. Eu me lembro de e um as criminoso nossas leis. preso que vocês estavam defendendo, se lembra? De alguém que esteve Eu tô preso, falando, condenado em eu tô 3 falando, instâncias. Mas é sempre Não, assim. 3 sempre instâncias. Que o assunto Esse que tu Bolsonaro defende, entra, esse que tu sempre que o defende, assunto foi Bolsonaro, preso e condenado em 3 instâncias. inventam O Bolsonaro outro não é assunto. sequer condenado, é outra coisa. Muito, Sim, muito ele tá esclarecedora, né? disputando isso. Muito esclarecedora. Eu acho que a resposta da enquete já está resolvida. A Polícia Federal não tem a imparcialidade necessária para conduzir essa investigação. Deputado, só deixa eu ver se o deputado Rossetto encerra aqui para passar a palavra ali. Para fechar, deputado Eu Rossetto. estou encerrando, estou dizendo, todo momento que o assunto que nós estamos tratando aqui é trabalhado, o Zucca inventa outro assunto. Não, é invenção Muda de minha. assunto, inventa um assunto. Eu quero só E o registrar. presidente não foi preso e O condenado? desrespeito teu à Polícia Federal É o Dino que grave. falou. Não, é o Dino que falou, Dino não fui falou. eu. Isso Falou. é mais uma fantasia. Ele falou. O Léo, Que, ó, o Léo Gazeta leu. do Povo. Respeite o Léo, telespectador. Não, o o Léo- Léo Não, leu. eu li Eu as também. aspas. É Eu uma li- fantasia. Eu li as aspas É uma e a outra interpretação fantasia é de que tu faz. vocês. Olha o que ele fala da Polícia Federal. Essa Polícia Federal de hoje, no entendimento do Dino, tá? Toda ela está a serviço de uma única causa, que é a sua causa, Qual é a causa? pro Lula, do Brasil. Do Brasil. Nós abolimos tentações satânicas, aí foi para a área da religiosidade. Tudo isso ficou no passado. Hoje nós temos uma polícia dedicada a servir a população, ou seja, a Polícia Federal do passado não estava servindo a população. Tu acusa, ele acusa aqui, a Polícia Federal do passado... O que o Polícia Rodoviária Federal Não, fez. Polícia Federal, ele Que falou. delegados, Que a Polícia Federal do que passado não superintendentes fizeram, cumpria a sua... eles estão sendo Quem está condenados e falando isso é o processados. ministro, então ministro da Justiça e hoje ministro do STF. Ele falou que a Polícia Federal do passado, acusando os policiais federais mais antigos, que não estavam a serviço do Lula, porque ele disse que esses agora formados estão a serviço dele. Quem fala isso é o Dino, não fui eu que falei. Só pegar a Gazeta do Povo, que é um órgão, Mas leia confiável, tá aí. digamos assim. Vamos de Vou mandar pra ti. vamos de novo, então, deputado. Ele Vai lá. fala assim, só para deixar claro, ele não fala nominalmente que a Polícia Federal está a serviço do Lula, nominalmente, e nem a serviço do PT. O que ele fala aqui, e aí a interpretação é de quem vai entender do jeito que quiser. O que ele fala textualmente aqui de novo, essa Polícia Federal, hoje, toda ela está a serviço de uma única causa, que é a sua causa, direcionando ao presidente Lula, a causa do Brasil. Nós abolimos tentações satânicas de espetacularizações, de abusos de forças-tarefas ilegais. Tudo isso ficou no passado, ou seja, fazendo as críticas, como o deputado Zucca falou aqui, à Polícia Federal do passado de Jair Bolsonaro. Hoje, atualmente, nós temos uma polícia dedicada a servir à população, fecha aspas. Isso é o que disse o ministro. Disse Flávio Dino ao Lula, se referindo ao Isso. Lula, que a polícia está à disposição dele, tá? E que a Polícia Federal do passado não servia à população e não servia ao país, o que é uma mentira também. Então, se vale por um lado, tem que valer por outro. E agora a questão... Os áudios, deputado. Não, tudo bem, mas o senhor já botou os áudios, né? Mas é uma leitura sua aí. Dos áudios. Algo comprometedor nesses áudios? São Algo que 3 o áudios senhor que tu vê? passaste, 3 áudios. Quantos Quantos minutos são? O total ali deu menos de 2 minutos, né? Quantos áudios foram detectados pela Polícia Federal? Por que somente esses áudios foram postos a público? Por que colocar para a imprensa antes de ouvir os interlocutores? Eu aprendi isso, Rossetto, e quando eu faço questão de falar Sim, mas de lei, sobre os áudios. de lei, de Sobre os processo, áudios. de investigação, só um pouquinho, eu te Sobre ouvi, os áudios. tá? Eu aprendi isso, e inclusive o judiciário exige isso. Toda a interceptação tem que ser transcrita. Antigamente, os policiais transcreviam apenas partes de um diálogo e jogavam aquilo como prova. Hoje em dia, é obrigatório na interceptação telefônica transcrever todo o áudio para que o Ministério Público Judiciário, quando eles atuam de forma isenta, que não é esse caso do Judiciário, eles possam analisar a frase dentro de um contexto. Se tu perceber um desses áudios, o Bolsonaro está brigando com o seu filho, porque não quer que ele continue fazendo isso que ele está fazendo. Pega um desses áudios aí, fala isso. Que tem que parar de fazer porque ele não quer isso. E o filho xinga o pai porque o pai não quer que ele faça com que o governo americano faça tarifaço no Brasil. E a outra coisa, eles pegaram só um trechinho. O que está no resto da conversa dos dois, do pai e do filho? Será que não tem lá o Bolsonaro dizendo, eu não quero que tu se meta nisso? A gente não vai saber, porque a Polícia Federal não divulgou. Por que ela não divulga todos os áudios? Por que ela escolheu divulgar aqueles áudios na cabeça deles? E aqui é uma prova para o Bolsonaro, hein? Uma prova boa para o Bolsonaro. Ele briga com o filho dele para que o filho dele não faça
isso, Mas, de jogar Zucco, o governo Trump contra o Supremo Tribunal Federal. E aí vem o outro, Silas Malafaia, de uma forma totalmente irresponsável, e diz que não tem que ter medo do Moraes. Não tem que ter medo do Moraes. Tem que respeitar o Poder Judiciário, não precisa ter medo. É o que justifica o crime deles, desculpa. Eles não botaram questões pessoais e tal. Mas e por que a Polícia Federal divulgou para a imprensa esses áudios? Porque são a prova do crime. Não, para formar a opinião da imprensa. Não, outra coisa, ele não é sequer, o Bolsonaro não é sequer réu. Roseto, quero que tu entenda. Jamais a Polícia Federal, nunca a Polícia Federal e a Polícia Civil concluem uma investigação indiciando a pessoa sem ouvi-la. Sem ouvi-la. É claro que se o cara está foragido, se o Eduardo tivesse foragido lá nos Estados Unidos, mandava prender ele, tudo bem. Demoraria mais tempo para ser ouvido. Mas tu não conclui uma investigação sem ouvir o investigado. Porque ele pode trazer elementos que não estão nos autos. Isso é fundamental. Eu vi muito isso, Roseto. Muito isso de chegar na delegacia pessoas acusando outras pessoas, trazendo uma série de provas, e depois, quando eu ouvia o acusado, o cara diz, não é nada disso, delegado. Isso é técnica de investigação. A pergunta é se nós devemos confiar na Polícia Federal atual. Esses áudios que foram divulgados de forma parcial, proposital, sem motivo algum, porque a investigação não acabou, o processo não está terminado, Bolsonaro não é réu ainda. Eles divulgaram para formar a opinião pública. Mas o Bolsonaro contra o presidente Bolsonaro, que nos áudios fez uma prova para eles agora. Desculpa. Bolsonaro briga com o filho e briga com Silas, porque não quer que eles façam isso. O Bolsonaro está proibido de fazer isso. Esses áudios não são de hoje. Esses áudios não são de hoje. Ele está em prisão domiciliar. Esses áudios foram apagados do celular há mais tempo. Não é dessa semana, é mais antigo isso. Ele está em prisão domiciliar, ele é proibido. Quando eles aprenderam, só comprova. Quando eles aprenderam o celular do Bolsonaro, a quantidade quando eles aprenderam o celular do Bolsonaro, eles detectaram esses áudios. Tá, o deputado Zucco, o senhor trouxe aqui toda a argumentação de que foi divulgado apenas uma pequena parte e fora de contexto, e o senhor trouxe aqui toda a argumentação de que... Tem que ouvir o contexto todo, eu teria que ter acesso a todos os áudios. O que será que tem nos outros áudios? Só um pouquinho. Depois. O que tem? Não, tu está sabendo de coisa que eu não estou sabendo. Eu sei. O que tu está sabendo, Roseto, da Polícia Federal? Tu tem informação da Polícia Federal? Me diga isso aqui, tu tem informação da Polícia... Tu está falando assim, não, está falando assim, ó. Eu leio os inquéritos, eu te passei. Como é que tu leu se estava sob investigação? Todos os inquéritos. Estava sob investigação. Eu te passei os inquéritos. Não, esse de agora, como é que tu sabe? Que vem coisa a mais. Eu não estou entendendo. Como é que o deputado estadual Roseto sabe de uma investigação sobre sigilo no Supremo Tribunal Federal de que verá mais coisas contra o Bolsonaro? Tem alguma coisa errada aqui. O senhor tem uma informação ou é sabendo pelo Dino? Pelo Dino, ou pelo atual ministro da Justiça, ou pelos delegados federal, ou pelo Moraes, tu ficou sabendo pelo Moraes. Ou pelo presidente Lula. É óbvio, gente. Vazamento de informação. O Zucco tem uma... Vazamento de informação. Esses áudios não poderiam ter sido divulgados de forma... Então, deixa eu só organizar aqui, deputado. O senhor reiteradas vezes colocou esse posicionamento que não deveria ter sido divulgado como foi. E, diante disso, então, nem se permite a fazer análise do que foi divulgado, é isso? Mesmo que eu peça a sua avaliação daquilo que foi divulgado, o senhor acha que não é correto? A obrigatoriedade da transcrição de todas as conversas que forem gravadas e interceptadas é definido pela Justiça, pelo Poder Judiciário, inclusive o Supremo já se manifestou dessa forma. Isso sim, mas do que está posto o senhor prefere nem analisar? Não, eu prefiro que tragam todos os demais áudios, mas eu posso fazer análise desses três. Inclusive estou vendo neles uma prova de defesa para o Bolsonaro. Porque se ele briga com o filho e briga com o Silas para que eles não fiquem fazendo movimentos com o governo Trump, é prova de que ele não queria que essas coisas acontecessem. E para ficar claro, então, um momento aqui de um pouco mais tenso aqui do nosso debate, que o deputado... Não, é tranquilo. O deputado Roseto... É o jeito gringo de conversar, é assim. Uma tensão positiva, de elevação um pouco do tom, porque o deputado Roseto falou para o delegado Zucco, se prepare que vem mais aí. O delegado assumiu isso como se o deputado Roseto pudesse eventualmente ter alguma informação privilegiada, não é isso? Não. E como o Zucco insiste em querer escutar todo o áudio, de forma recorrente, todo o áudio, está bem, escute todo o áudio. Ele está dizendo que tem outras coisas no áudio, que ele vai ver todo o áudio. Zucco, gente, só para os nossos telespectadores, desculpa aqui, tá, Léo? Se a gente concentrar nos fatos, não tergiversar, criar uma confusão, jogar a palavra para lá, para cá, o que nós estamos acompanhando, eu quero insistir nisso com serenidade. Existe um criminoso, um réu, processado, indiciado, com provas que todos nós acompanhamos. Foi marcada a data do julgamento, agora início de setembro, do Bolsonaro
e da primeira turma de criminosos que vão ser julgados. Tanto mais nos aproximemos da data de julgamento, viu, Léo? Te prepara, tu que é um jornalista bem informado e qualificado. Nosso produtor já está preparando os programas. Exatamente, tanto mais. Desculpa, deixa eu terminar. Você respondeu por que eles divulgaram os áudios. Para justificar uma condenação. Zucco, tanto mais nós nos aproximarmos. Tanto mais nos aproximarmos. Agora o Rosseto explicou tudo. Tá, deixa ele divulgaram os áudios agora de forma leviana e antecipada para formar a opinião para o julgamento que vem agora em setembro. Você acabou de provar. Para que divulgaram? Agora eu sei por que divulgaram os áudios que não deveriam ter sido divulgados antes de ouvir a parte. Porque tem que ouvir a parte antes de juntar, inclusive. Deixa eu repassar a palavra aqui para você. Eu entendo o nervosismo. Não estou nervoso, Rosseto. É o meu jeito de falar. É o meu jeito de falar e tu já sabe disso. Desculpa, eu entendo o nervosismo. Atenção, não é uma tarefa fácil. Porque eu não sou investigado. Não é uma tarefa fácil. Não sou parte. Eu não sou parte, eu não sou vítima do processo. Não é uma tarefa fácil do Zucco aqui. Não é. Todos nós conhecemos amplas fatos, provas, depoimentos, não, eu sou documentos. Técnico, Rosseto. Eu não trago. Todo mundo sabe. Não trago ideias vazias, ideias formadas porque eu acho que, eu penso que. Zucco, nós estamos falando de investigação, né? E de escuta telefônica. Isso aí eu entendo. Eu sou técnico nessa parte. Se tem que transcrever todos os áudios, outra coisa, não se pode divulgar escuta telefônica durante a investigação. Isso já é definido. O deputado Zucco, preciso passar o tempo agora para o Rosseto falar. Por que divulgaram os áudios? Tá, vamos lá. Deputado Rosseto, o tempo está restabelecido para o senhor. Vamos lá, continue o seu raciocínio. Não é fácil a tarefa do Zucco. Por isso essa tensão, esse nervosismo, essa dificuldade dele. Não é fácil. Injustiça, Rosseto. Não é fácil. Não, eu estou reconhecendo que não é fácil a tarefa. O que eu quero dizer é que as coisas são simples. Simples e importantes. Simples e importantes. A data do julgamento do Bolsonaro está estabelecida. Tanto mais nos aproximarmos da data do julgamento e da provável condenação desse criminoso pelos crimes que foram comprovadamente com provas robustas, com depoimentos, com testemunhas, um devido processo legal, conduzirem aquilo que a lei estabelece, que é uma condenação desse criminoso e que ele vai para a cadeia, nesses próximos dias, esta tensão, essa turma vai criar todo tipo de confusão, de fato, de bagunça, para informar, para criar um ambiente de confusão. Agora eu já sei, foi o Bolsonaro que divulgou os áudios, pessoal. Foi ele que pegou de propósito e mandou para a imprensa, não foi a Polícia Federal que divulgou de uma forma inexplicável. Vou pedir gentileza para o deputado Rosseto ter a palavra. Você tem falado mais do que eu aqui. Não, está bem equilibrado. Cronometrar, então. Não, o senhor está falando bastante, está bem equilibrado. Eu volto a dizer, eu reconheço a dificuldade do Zucco. Os fatos são consistentes, são fortes, são públicos. E neste país eu luto para que criminoso vá para a cadeia. Quem atentou contra a democracia no país, quem desrespeitou a soberania popular, quem quis ficar na presidência desrespeitando a lei e o povo, quem ameaçou com golpe, quem traiu o Brasil, quem trai o Brasil, criando problemas enormes à economia, ao país, ao povo brasileiro, se aliando a uma nação estrangeira contra o Brasil, que é um crime de lesa pátria, tem que ser condenado pelos crimes. O resto é confusão que essa turma cria, é bagunça que essa turma cria para impedir aquilo que é um curso normal da justiça brasileira. O Brasil, com justiça, vai sair mais forte, a democracia fortalecida, o país mais respeitado internacionalmente. É isso que nós queremos, serenidade. Pelo Lula? Serenidade, que não aparece no Zucco, eu sei que é difícil. Serenidade, tranquilidade, respeito à legalidade, à Constituição e à democracia. Faz bem para todos, faz bem para a nação brasileira. 6h15. Vamos lá, deputado Zucco. Vamos lá. Então, primeiro, quem faz narrativas aqui é o Rosseto. Ele não apresenta fatos, eu apresento detalhes técnicos de investigação, que têm que ser cumpridos e não foram cumpridos. Rosseto já me respondeu a pergunta por que a Polícia Federal divulgou esses áudios. Para formar um ambiente na população, para condenar Bolsonaro agora em setembro, quando é o julgamento. Só isso pode explicar o vazamento desses áudios. De forma seletiva, intempestiva, porque não foram ouvidos as partes, de forma ilegal, eu digo, porque antes de divulgar um grampo, uma interceptação, tu tem que ouvir a parte que está ali falando, para que ela dê a sua versão. Eu vi muito isso, pessoal. Muito isso, de pessoas acusadas injustamente, e quando o acusado é ouvido
prova que ele é inocente. Por que que a Polícia Federal, antes de divulgar esses áudios, não ouviu Bolsonaro? Só essa pergunta que eu faço. Por que que não ouviu para ele dizer que eu briguei com meu filho? E se tu transcrever o resto do diálogo, tu vai ver que eu briguei com ele, que briguei com Silas, para que eles não continuassem fazendo movimentações junto ao Trump. Outra coisa, por que que a Polícia Federal indiciou Bolsonaro, o filho, e Silas Malafaia, e não indiciou Trump, que foi quem fez as ameaças, supostamente? Por que a Polícia Federal não fez isso? Me diz, por que não? Se os verdadeiros autores da ameaça e da coação, o autor da ameaça e da coação é o presidente Trump. Então, por que a Polícia Federal não indiciou ele? Por medo? Por covardia ou por interesse? Por jurisdição. Jurisdição? Por que jurisdição? Por jurisdição. Então, se o crime foi cometido lá, não cabe ao Moraes julgar. Se o crime foi cometido lá, não cabe ao Moraes. Eu só falo assim, eu sou gringo, tu também é. Não é gringo. Eu vi tu nervoso ontem na comissão da Equatorial lá, passando dificuldade com os deputados lá e gritando muito mais do que eu. Então, muito mais. Então é o seguinte, a Polícia Federal cometeu um ato injustificado.